Boa noite a todos. Que bom, o pessoal está animado. Dai a César o que é de César é o tema da nossa conversa essa noite. É curioso que quanto mais eu conheço a doutrina espírita, mais eu me encanto por ela. Porque a gente vai descobrindo coisas que estão diante dos olhos, mas que às vezes a gente nem sempre vê. Porque nós, oriundos todos de outras religiões, a maioria do catolicismo, outros, alguns poucos das igrejas protestantes, nós ainda trazemos a concepção de que espiritismo é como as outras religiões, e nós imaginamos as coisas, às vezes, de uma forma de adoração a Deus, né? Como as outras religiões, que tem ainda esse conceito de adoração pura e simples. Daí o termo culto, nas igrejas evangélicas, né? É onde se cultua a Deus. Está certo, não está errado, é bonito, é válido. Mas o Espiritismo deu um passo à frente. Dentro daquele conceito que Jesus disse, quando ele resumiu os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ou seja, ele determinou que nós nos amássemos, e quando ele fez isso, ele determinou que nós tivéssemos conduta de cristãos, e não apenas aparência de cristãos. Porque a formalidade, a aparência de algo, não significa muita coisa. Se eu sou espírita, sou um orador, expositor espírita, se eu venho ao centro todos os dias, se a dona Marlene, presidente do centro, fez esse trabalho extraordinário que todos nós conhecemos, se um Divaldo Franco, o maior orador espírita do mundo, não do Brasil, se não tiver atos, fica parecido com aquele velho ditado que nós conhecemos, que atribui-se ao padre, mas serve para qualquer um, né? Faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Serve para qualquer um, para o padre, para o pastor, para o trabalhador espírita. Se nós dissermos isso, nós estamos pisando num terreno movediço, porque na realidade o conhecimento que nós trazemos, seja da Bíblia, seja da doutrina espírita ou de qualquer religião, ela só nos traz responsabilidade, nenhum privilégio, dentro daquele princípio que Jesus disse: muito será pedido a quem muito foi dado. Quem mais recebeu, quem se arroga ser conhecedor do Evangelho, da Bíblia, dos princípios esposados por Jesus, é muito mais responsável pela sua conduta do que aquele que não sabe. Os simples e ignorantes terão uma muito menor responsabilidade do que nós, quando formos submetidos a um julgamento. Julgamento que não é aquele que nós ouvimos, o julgamento da nossa própria consciência, né? Quando formos colocados diante dos nossos atos, nós não vamos poder dizer: eu não sabia. Eu sabia sim, errei porque quis, ou porque não me esforcei por acertar. Porque somos humanos, nós usamos sempre essa desculpa, né? Eu sou humano. Somos humanos, mas não somos burros. Aliás, se somos humanos, não podemos ser burros, né? Não tem jeito, burro não é humano. Então, quando nós sabemos, nós nos tornamos mais responsáveis. E o que é que nós sabemos, afinal de contas? Antes nós sabíamos que era preciso louvar a Deus, era preciso orar todos os dias para Deus, entoar cânticos maravilhosos a Deus, em louvor a Deus, fazer penitências, para sermos perdoados, para sermos agradáveis a Deus. Tudo isso nós sabíamos. Agora nós já sabemos que isso não é suficiente e muitas vezes nem necessário, exceto orar, que é sempre fundamental.
O resto talvez seja até supérfluo. Porque adorar a Deus nós adoramos através da nossa conduta, e não de atos formais, aparentes. Então nós sabemos hoje que o nosso comportamento diante da vida, diante dos nossos irmãos, diante da sociedade, diante do nosso país, isso aqui é fundamental. Aí vem a pergunta, mas e onde fica a religião nisso? Não podemos esquecer que nós não esperamos um céu depois da morte. Já passou também essa fase. Nós não esperamos quando morrer ir para o céu, ficar lá louvando a Deus, adorando, cantando hinos. Eu gosto de dizer que o céu desse jeito só se a gente aprender a tocar harpa e entrar na orquestra lá, porque senão vai ser muito chato. Nós já passamos essa fase. E o Espiritismo vem nos mostrar que nós estamos construindo, nós estamos buscando construir esse céu aqui. É aqui na terra que nós estamos procurando, e que é o nosso dever, é o nosso empenho, deve ser no sentido de construir aqui. Isso o Espiritismo deixa muito claro para todos nós, quando fala que dos mundos, da variedade de mundos, quanto à sua evolução, quanto ao seu estado, quanto à sua condição de felicidade ou não. E que diz que a Terra, que é um mundo, já foi um mundo primitivo, está hoje na condição de mundo de expiação e provas, chegará ao mundo de regeneração e assim sucessivamente, até se tornar um mundo divino. Vai demorar, mas vai chegar lá. E será a Terra que vai se transformar, quer dizer, o planeta, as pedras, as rochas, também. Nós sabemos que também a Terra se adapta a essa situação, vai amenizando as condições climáticas, apesar da nossa interferência, o solo vai se consolidando de forma a termos cada vez menos cataclismas. Diriam, ele está falando bobagem, todo dia a gente vê terremotos e vê vulcão. Nós estamos vendo num tempo curto, nós falamos de eternidade. Mas na realidade o que vai mudar realmente é a humanidade que a habita. O que vai mudar aqui somos nós. Porque a Terra, ainda que tomássemos ela do jeito que está hoje, seria possível nós habitarmos todos em regiões onde não acontecem esses cataclismas. Ou poderíamos amenizá-los, como já fazem alguns países com maiores condições econômicas. Um terremoto que causa grandes destruições num país pobre não quebra um copo num país rico com a mesma intensidade. Por quê? Porque os homens já aprenderam e já estão aplicando o seu conhecimento no sentido de melhorar isso. Mas o que será fundamental realmente será como nós vamos nos comportar com o nosso semelhante, como nós vamos nos comportar com os nossos irmãos que estão à nossa volta. E isso é que vai fazer a diferença, isso é que vai caracterizar o mundo feliz. Espíritos felizes, espíritos conscientes dos seus deveres para com os seus irmãos, espíritos que construíram esse mundo. Por que eu falo espíritos? Porque todos nós somos espíritos e todos nós trabalhamos, nós já trabalhamos lá atrás, encarnados, já estivemos na espiritualidade N vezes e vamos voltar. Porque nós estamos aqui transitoriamente encarnados, mas somos todos espíritos que trabalhamos há milênios construindo essa terra. E notem que se nós olharmos a história, embora se diga que hoje está ruim, nós sempre somos pessimistas. Nossa, como está ruim! Olhe para trás, leia uma história recente para ver como isso era horrível. Como o mundo era horrível. Hoje nós não conseguiríamos viver na Idade Média, nós morreríamos de desgosto. E se pegarmos um pouquinho para trás, veremos que era bem pior. Nós já melhoramos muito. E nós continuaremos melhorando, mas pela nossa conduta. Por isso que Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Por que eu estou falando tudo isso para falar, dai a César o que é de